Boa tarde, Ivan. Bom revê-lo aqui conosco mais uma vez. E para variar, as coisas só aumentam a temperatura. Impressionante, mas impressionante também a questão que você trouxe aí do Paraguai. O Paraguai tem se tornado um oásis da América Latina, quem diria, né, na questão de imposto também. E agora, mais uma vez aí, saindo à frente, talvez, de uma tendência. E eu queria causar aqui um pouco mais de polêmica e perguntar para você a respeito de algo que todo brasileiro, no fundo, pensa. Nós tivemos a presença de Maduro aqui no governo brasileiro petista do Luiz Inácio Lula da Silva, permitiu que o Maduro viesse aqui. Então, a gente sempre pensa nisso. Se o negócio apertar, se o Maduro realmente tiver que, né, sair correndo para algum tipo de amigo vizinho, será que ele pediria exílio aqui no Brasil e talvez isso possa ser concedido? Como é que você enxerga essa questão? Eu sei que é polêmica, mas vale a especulação. Gente, a gente está especulando porque ninguém ainda sabe em relação a isso, mas é importante a gente abrir os olhos. Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui com você, com a Gesiane e com a Josi às segundas-feiras. E não vamos fugir da polêmica, não. A gente pode sim especular sobre a possibilidade do ditador Nicolás Maduro eventualmente buscar uma fuga. E essa fuga eventualmente poderia passar pelo Brasil. Agora, realmente seria uma linha vermelha muito grande, muito perigosa se a administração Lula, se o governo Lula eventualmente conceder um asilo político ou, de alguma maneira, aspas aqui, né, esconder o Maduro em território brasileiro, ele estaria... Só para as pessoas entenderem, doutora Fabi, para responder a sua pergunta, imaginem em 2001, novembro de 2001, nós tivemos o atentado do 11 de setembro, né, naquele ano. É como se o Brasil estivesse recebendo praticamente o Bin Laden em novembro de 2001. Nós estaríamos recebendo o Maduro agora. Por que eu estou comparando com o Bin Laden? Não fui eu que fiz essa comparação. O governo americano colocou uma recompensa de 50 milhões de dólares pelo Nicolás Maduro. O Maduro hoje ele é uma mistura de Bin Laden com Pablo Escobar. Vocês são novas aí, as três, não vão lembrar do Pablo Escobar, mas eu já sou um pouquinho mais velhinho e vou lembrar muito bem do Pablo Escobar. É essa mistura que o Nicolás Maduro se transformou. E o governo brasileiro pode até realmente ter a tentação de trazer ele para o território brasileiro para eventualmente evitar uma captura dele. Isso porque muito especula-se sobre a possibilidade de uma delação premiada do Hugo El Pollo Carvajal. Nós já tivemos uma colaboração do filho do El Chapo, que era o comandante, era o líder do cartel de Sinaloa. Ele está fazendo um acordo com as autoridades americanas. Hoje à tarde, outro membro do cartel de Sinaloa se declarou culpado pelos crimes, ele já está preso no México, e eles estão entregando muita informação. Agora, imagina se o Nicolás Maduro é capturado pelos americanos e parte para uma eventual delação premiada. Vai ser o caso do século, vai parar a mídia toda, vai parar, eu vou ter que viver 24 horas em função dessa delação premiada, porque vai vir um caminhão, uma tonelada de informação. Então, eventualmente, o governo Lula poderia, de alguma maneira, tentar encontrar um abrigo para ele. Essa é uma possibilidade, doutora Fabi, que nós não podemos eventualmente excluir. Vale lembrar que, recentemente, o governo deu um exílio político à ex-primeira-dama do Peru. Por que não, eventualmente, dar esse asilo ao Nicolás Maduro? Mas aí, realmente, como eu disse, seria atravessar uma linha vermelha muito perigosa para o governo Lula. Gesiane, eu devolvo para você. Perigosa até mesmo para eles, né? Já que nas últimas eleições da Venezuela, o Lula não quis deixar ali muito aberto o apoio, o Maduro reclamou depois, queria um apoio mais ostensivo, uma coisa mais enfática, e não teve. Mas como diz o nosso querido Serrão, a gente já inaugurou o asilo corrupto, então não seria a primeira vez aí que faríamos o asilo corrupto. Josi, nós estamos com o nosso querido Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, Ivan, obrigada pelas informações. A minha pergunta vai também relacionado ao risco para o Brasil, mas independentemente, né, se o Maduro pedir asilo, quiser se refugiar aqui. Porque há um tempo os Estados Unidos firmaram um acordo já com o próprio Paraguai, né, que foi um acordo com a FBI, um acordo de cooperação contra o terrorismo,
E ultimamente a gente também viu que os Estados Unidos queriam enquadrar, estou falando aqui de um termo mais simples, né, mas eles quiseram classificar as organizações criminosas no Brasil, que são várias, como grupos terroristas. Só que a justiça brasileira não permitiu. Então, assim, quais as implicações disso, né, desse polo ali até então no Paraguai, dessa união, desse posicionamento no Paraguai, isolando o Brasil, obviamente, junto com esse movimento em torno da Venezuela? A gente sabe que a prioridade deles é a Venezuela, mas pode haver uma antecipação do Brasil se comprometer mais nessa operação na América Latina contra o crime organizado e o narcotráfico? Olá, doutora Josi. Olha só, o governo Lula, ele, de alguma maneira, ele precisa defender Nicolás Maduro, mesmo que nos bastidores, não abertamente, porque nós estamos falando de um dos principais pilares do Foro de São Paulo, que é sustentado hoje na América do Sul, principalmente pelo Brasil, pela Venezuela e pela Colômbia. Dos três, o mais fraco ali, o elo, é a Colômbia, que está numa posição, o Gustavo Petro lá também está numa posição muito delicada. A administração Trump entendeu isso. Os 4 anos que o Trump ficou fora do poder, ele teve tempo para analisar toda a situação, ele e a equipe dele. E reparem que a gente vê um movimento diplomático e militar como uma pinça. Então nós temos essa ação toda na Venezuela e também no Paraguai e na Argentina, doutora José. Nós sabemos que lá na Argentina o Javier Milei já decretou ali uma ordem e delegou uma pessoa para investigar as operações do PCC dentro daquele país. As implicações são inúmeras, que podem ser até, eventualmente, se o Brasil não colaborar com a luta americana contra o narcotráfico, iniciando aí, a gente já sabe, né, o caminho, através de sanções e possivelmente outras ações, inclusive de inteligência dentro do território brasileiro. Vale aqui destacar para a nossa audiência que o fato do governo brasileiro não ter classificado o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, isso não impede que o governo americano classifique esses dois grupos como organizações terroristas. Uma vez isso acontecendo, nós não vamos ter diferença entre o Cartel de Los Soles e o PCC. Nós vamos estar ali no mesmo nível, né, PCC e Comando Vermelho, que foi, por exemplo, a Al-Qaeda. Né? Então, essa implicação é muito forte e, como a Geisiane lembrou, é perigosa, tanto para o governo quanto para o país, quanto para o Brasil. Acho que as pessoas precisam se atentar a isso que está acontecendo. Eu sei que, estando fora do Brasil, a gente não tem a real noção, o país está cheio de problemas, quem assiste o jornal aqui sabe, mas essa é uma questão muito delicada. Para quem acha que o que aconteceu até agora deteriorou as relações entre Brasil e Estados Unidos, essa questão ela é crucial, porque é uma das principais promessas de campanha da administração Trump, o combate ao narcoterrorismo. E se eventualmente essas duas facções forem, né, esses dois grupos forem nomeados como grupos terroristas, isso traz um alvo enorme para o Brasil. E uma eventual queda de Nicolás Maduro acelera esse processo e o Brasil definitivamente vai ter que tomar uma posição. Não dá mais para sustentar esse esquema que está aí no momento na América Latina. Geisiane, eu devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.